Salmo de número 2 diz assim, vamos ler mais uma vez. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Boa noite, Ruth. Tudo bem, minha querida irmã? Tudo bem, pastor. Graças a Deus. Como é que você consegue entrar naquela parte da apresentação e depois sair? Como é que você faz? Não sei o que deu hoje, não sei. Eu entrei hoje quando eu comecei a reunião e não consegui sair, não. Tive que fazer outra reunião. Tem que aprender com você. Como é que você faz? Aí eu não sei o que aconteceu. Mas é assim mesmo. Vamos lá, então. Salmo de número 2. Hoje na semana passada nós estudamos o Salmo 1, né? Falamos um pouquinho sobre a primazia de Cristo, né? Onde nós vimos aí a comparação entre o justo e o ímpio. E hoje nós vamos pensar aí um pouco no Salmo de número 2. Os salmos, né, eles são úteis, pois eles formam uma literatura genuinamente dialógica, que expressa os dois lados da conversa da fé, ou seja, o lado de Deus e o lado do homem. O Salmo 1, né, como a gente viu, ele destaca a palavra de Deus na vida do justo. E o Salmo 2 descreve a supremacia de Cristo, né? Então, ao estudar o Salmo de número 2, a ideia não é nem tanto a gente trazer uma pregação, mas a ideia nossa nesses cultos de quarta-feira, dessa devocional, é a gente estudar um pouco, né, o Salmo e aprender algumas coisas com relação a ele, né? O Salmo de número 2, ele não revela o nome do autor. Se você olhar, né, não tem o nome do autor aqui. Porém, lá em Atos 4, eu vou ler, Atos capítulo 4, versículos 25 e 26, diz assim, olha só, aqui nos dá uma ideia de quem escreveu o Salmo de número 2. Ó. Atos capítulo 4, verso 25 e 26 diz assim, que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, se você observar o verso 1 e o verso 2, é o que o Lucas está falando aqui em Atos, capítulo 4, né? Nesses dois versículos. Ele está falando que foi Davi quem escreveu o Salmo de número 2. Eu costumo dizer que quando nós estudamos a palavra de Deus, existem textos, existem informações que elas são relatadas muito claramente no texto. E existem outras informações que a gente adquire ao estudar outros textos. Então, informações, às vezes, elas não estão aqui, elas estão em outros lugares. Então, por isso que nós precisamos, né, quando nós fazemos um estudo, ir atrás desses detalhes. Então, o Salmo 2, embora não se revele o nome do autor, lá em Atos capítulo 4 fala que esse salmo é um salmo de Davi. E esse salmo, ele vai trabalhar um pouco a ideia da supremacia
de Cristo, né? O que é? A gente pode entender. Alguém sabe dizer para mim o que significa supremacia? Alguém sabe o que a gente... Se você ouvir essa palavra, supremacia, o que significa isso? Sabe, Ruth? Supremacia? Eu acho que é uma... Eu não sei, não. Eu acho que é uma coisa macia, uma coisa boa, não sei. Não. Parece, né? Mas não é, não. Meu pouco entendimento, pastor, Ah, é uma pessoa bem, numa altura bem alta, com uma certa sabedoria. nossa, muito bom. Tá certo, Josué? É isso mesmo que o irmão Joquita falou ou não? Dentro dessa palavra, é uma pessoa bem sábia, bem entendida do assunto. Joia. Eu concordo com ele. Então tá bom. Olha só que coisa interessante. Supremacia, se você for lá no dicionário, diz assim: total e incontestável superioridade, hegemonia, primazia. Então é exatamente isso que nosso irmão Juquita falou. Supremacia, então, tem a ver com uma incontestável superioridade, que é o que Cristo é para nós. Então, o Salmo de número 2, ele vai trabalhar com a gente essa ideia da supremacia, né, dessa incontestável superioridade de Cristo. Então, aqui, o salmista, ele trabalha algumas coisas para a gente meditar, né? Ele vai trabalhar primeiro do verso 1 ao verso 3, ele vai trabalhar a supremacia de Cristo ao se reportar à revolta dos ímpios. Vocês viram como começou o texto? O texto começa assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, a primeira coisa que o salmista vai trabalhar aqui é a revolta dos ímpios. A gente olha aqui que eles estão enfurecidos, né? Eles se levantam contra o Senhor e ele diz: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, os ímpios aqui, eles não suportam os caminhos de Deus. Os ímpios aqui demonstram claramente isso. Eles não suportam a exclusividade e a supremacia de Cristo. Uma coisa que nós entendemos, né? Cristo, ele tem a primazia sobre as nossas vidas. Como nós vimos aqui, né? A questão do conhecimento, a questão dessa superioridade de Cristo. Então, o que nós fazemos? Nós nos colocamos debaixo da superioridade de Cristo. Reconhecemos isso. Porém, os ímpios, eles não fazem isso. Então, eles se revoltam, né? Eles se rebelam contra Deus. Então, aqui eles preferem os seus próprios conselhos, piedosamente pervertidos, e eles prezam por sua conduta deplorável e amam participar da roda dos zombadores. Vocês lembram que lá no Salmo de número 1, o salmista diz, né? Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui o salmista está dizendo que o justo, aquele que serve a Deus, aquele que caminha com o Senhor, ele não se detém nisso aqui. E é exatamente o que os zombadores, os ímpios gostam, de participar desse tipo de coisa. Então eles vão mostrar aqui algumas coisas. Por exemplo, ele diz: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Né? Os ímpios, o que eles querem? Eles querem uma liberdade de Deus. Eles não querem estarem próximos de Deus. Eles se revoltam, né, contra Deus. Eles ignoram a supremacia de Cristo, né? Porque o texto diz que os povos tramam em vão. Os povos tramam fazer coisas erradas. Eles se inflamam contra a supremacia de Cristo, por quê? Porque eles se amotinam e manifestam-se na ira, né? Então as nações, elas se manifestam contra Deus. Eles invertem os valores da supremacia de Cristo quando eles tramam coisas contra a pessoa de Deus. O texto diz, né, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então aqui a ideia, né, desses governantes aqui é se fazer uma conspiração
contra o Senhor, contra Deus, os governantes aqui, né? Então, a primeira parte do Salmo, do verso 1 ao verso 3, ela vai trabalhar essa ideia, né? Que os ímpios, eles se revoltam contra a supremacia de Cristo, a superioridade de Jesus Cristo, né? Aí entra a parte de número 2. A parte de número 2 vai falar do verso 4 ao verso 6. E a supremacia de Cristo aqui, ela vai anunciar a resposta de Deus. Então, no primeiro ponto, Deus vai o Salmo fala da revolta dos povos e dos ímpios. E aqui, na parte do verso 4 até o verso 6, vai ser a resposta que Deus vai dar a esses homens. Ele vai dizer, né? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então aqui, como que Deus reage a essa revolta dos ímpios, né? O Senhor, por exemplo, despreza a atitude dos ímpios. O texto diz uma coisa muito interessante. O Senhor, ele ri, né? Lá do trono dos céus, o Senhor ri e caçoa deles. Uma outra coisa que a gente vê aqui, o Senhor, ele se desagrada da atitude dos ímpios, né? Na sua ira, ele os repreende e em seu furor, ele os aterroriza. O Senhor declara, né? Ele diz, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então aqui, mais uma vez, o Senhor, ele anuncia a resposta dele, né? Com relação a tudo que os ímpios estão fazendo. O texto diz que ele ri, né? E zomba desses homens. Então, o Senhor, ele faz isso na segunda parte. No terceiro, então, a primeira parte do texto, então, ele ouve, né, a revolta, né, dos ímpios. Nessa segunda parte, ele anuncia, então, a resposta de Deus, né? Deus, como ele reage a essa revolta, né? Ele despreza a atitude dos ímpios, ele se desagrada da atitude dos ímpios e ele se declara sobre os ímpios, quando ele diz, né? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí, então, no verso 7 ao verso 9, ele vai trabalhar a questão do reinado do Filho. Ele diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e nas extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Então aqui o Senhor decreta o quê, né? Ele fala que Cristo foi enviado para decretar a morte, para vencer a morte. Ele diz, né? Proclamarei o teu decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei, né? Uma outra coisa que ele faz aqui, Cristo foi estabelecido para reinar sobre todos, né? O verso de número 8 diz, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, Cristo foi estabelecido por Deus para reinar sobre todos. Cristo foi encarregado por Deus de julgar os ímpios. E também Cristo foi dado por Deus, né, encarregado por Deus de julgar os ímpios, né? O verso 9 diz, com a vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. E por último, né, a última parte, o verso 10 ao verso de número 12, a supremacia de Cristo aqui, ela apresenta a recomendação do Espírito Santo de Deus, né? Então, após descrever a revolta dos ímpios, a resposta de Deus e o reinado de Cristo, o salmista aqui anuncia, então, a recomendação do Espírito, né? Ele diz, né? Em graça e amor, o Senhor ainda convida o ímpio ao arrependimento, dando-lhe suas últimas chances enquanto é tempo. Então, aqui o Senhor, o amor dele é tão grande que ele dá ao ímpio, né, uma nova oportunidade de se arrepender. Ele diz, né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. E ele diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não perecerás no caminho, porque dentro em pouco lhes inflamará a ira.
bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Né? Então aqui o texto diz algumas coisas para nós pensarmos. Primeiro, a mente. Né? O texto diz no verso de número 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir juízes da terra. Então ele trabalha aqui a questão da mente. Né? Por isso ele diz, sejam prudentes e aceitem a advertência. Né? Então ele trabalha primeiro a mente, depois ele trabalha o coração quando ele diz, né? Olha só o que diz o verso de número 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O texto diz, adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Olha que coisa interessante, fantástica aqui. E por último, ele trabalha a questão da vontade, né? Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Né? Então aqui ele trabalha essas três coisas com os ímpios, né? A mente, trabalha o coração e trabalha também a vontade, né? Então, para a gente concluir, o Salmo de número 1, que nós estudamos, né, na semana passada, ele começa com uma bem-aventurança, quando ele diz, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e ele termina com uma maldição. Ele diz assim, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 2 começa com uma maldição, né? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E termina com uma bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, né? Então aqui a gente, ao estudar esse Salmo, né, esse Salmo de número 2, a gente vê aqui que realmente a supremacia de Cristo aqui. Então, se nós estudamos no Salmo 1 a primazia de Cristo, né? Ou seja, declaramos no Salmo de número 1 que a palavra de Deus, que Cristo tem que ser a primazia na nossa vida. Nós temos que ter Cristo como primazia, né? como o primeiro da nossa vida. E o Salmo de número 2, ele vai trabalhar essa ideia da supremacia de Cristo, né? Dessa ideia de que Cristo ele tem incontestável superioridade, hegemonia, né? Primazia. Então, esse salmo ele trabalha isso conosco, né? Então, que seja um momento da gente, ao estudá-lo, ao ler o salmo, a gente pensar sobre isso, né? Ele fala dos gentios, daqueles que conspiram contra Deus, né? Fala como ele trata essas pessoas. Depois ele fala da vinda do Filho, né? E depois aquilo que o Espírito Santo pode fazer. É isso que, ao olharmos o Salmo, embora a gente possa pensar, né? Quem vai servir ao Senhor, quem vai beijar, quem vai tê-lo como prudência, somos nós cristãos, aqueles que servem a Cristo. Sim, mas ele também está trabalhando aqui com os gentios, com os ímpios, né? Mais uma vez, ele dá ao ímpio, ao gentio, aquele que não conhece a Cristo, a oportunidade de conhecê-lo e de servir, né? Mesmo sabendo dessa dificuldade, dessa grande luta que a gente sabe que os ímpios não têm com relação a Cristo, ele volta a trabalhar essa ideia, né? Que ele possa tirar essa revolta e mudar essa situação. Amém?